Agora eu tenho um som na cabeça, não falo qual é, porque senão vão fazer comparação. Assim como às vezes eu comparo a ti, perdão, as tuas com aquelas lá de fora. Veio um soluço lento, incessante. Preciso relaxar, me acalmar. E tu que vai fazer? Me diz qual é o ismo guardado na tua gaveta, como capichinto, Ford ou charlatão. O som continua e eu começo a pensar que não nasci pra ser poeta. E essa música me guia faz dias e eu preciso parar pra escrevê-la assim, bem como eu pensei. Agora eu tenho um som na cabeça. Agora eu tenho um som na cabeça. Muito bem, muito bem. Iniciando então agora o Bate-Papo Café Sonoro, um projeto do grupo de pesquisa Vocalidade e Cena, registrado no Conselho Nacional de Pesquisa. E é um grande prazer estar aqui, iniciar. Esse é o primeiro episódio, né? E o que é esse projeto? O que é esse Bate-Papo Café Sonoro? É conversações, gente. É um encontro para conversações, bate-papo, convidar pessoas bacanas que estão aí em atividade, na pesquisa, na prática, né? Então, vai ser uma janela muito bacana. Esse episódio número 1 de Um Cafezinho, hoje com o convidado, o músico compositor André Paz, lá de Porto Alegre, né? E a gente vai conversar um pouco sobre música autoral. Então, sem mais delongas, vou chamar o nosso convidado de hoje. Deixa eu botar aqui o fone de ouvido para não dar delay. Aqui, muito bem. Aqui, peraí, wait. Vamos chegando, deixa eu só configurando. Conexão. Aqui. Chega mais, André, seja bem-vindo ao Bate-Papo Café Sonoro. Aê! Tudo bem, cara? Como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Beleza, André. Tudo certo, cara. Quero começar te agradecendo, né? Pela participação aí. Você está inaugurando e estreando aí com a gente nesse projeto Bate-Papo Café Sonoro. Que honra, que honra. Eu que agradeço o convite, na real. Ah, cara, que isso. Essas janelas de conversação, elas são fundamentais numa época como a nossa, né? Então, que bom que elas existem. Eu acho importante também, enquanto classe, assim, a gente trocar essas ideias, né? Porque é um momento único, assim, né? Então, eu acho que é preciso rever muitas coisas, e eu acho que essa troca de ideia, essa troca de figurinha, como a gente costuma chamar, ajuda muito, né? Em processos, assim, achar saídas, né? Muito bem, cara. E o nosso papo de hoje, né, para o qual o grupo de pesquisa te convidou, com a minha mediação aqui nesse bate-papo, é um bate-papo, cara, eu adoro, ele é super legal, mas ele é, cara, vasto pra caramba, né? É música autoral, ou mais ou menos, vamos falar sobre cenários possíveis, ou alguns cenários da música independente. É um tema amplo pra caramba, né? O que você acha? Não, é muito amplo, né? A começar até pelo próprio termo, né? Porque a gente já tem consolidado que a música autoral se refere a uma música, toda música é autoral, né? Sim. Toda música tem um autor, então, mas a música autoral ganhou essa denominação já referente a um mercado independente, que não é um mainstream, então acabou ganhando esse título de música autoral, como se o mainstream não fosse autoral também, né? Música própria também, a gente ouve muito nos espaços aí para tocar, né, disponíveis, né?
Para ver Mas, como já tem todo um consenso assim já pré-estabelecido dessa relação com a autoralidade, né, que ela muda, parece que muda assim a relação do ouvinte, das pessoas, porque a música é autoral, mas toda música é autoral, né? é, Qual é a diferença então? bom, a diferença é bem como você falou aí, né, cara, nesse lugar de propagação, né? E eu acho que o viés que de repente seja interessante para a gente trocar umas figurinhas aqui, cara, é justamente nesse cenário da música independente, né? Exato. Porque você, André, você é um músico, compositor, trabalha há algum tempo nos seus materiais, fazendo também produção musical, divulgação. Então, cara, tipo, tem várias coisas que eu gostaria de abarcar aqui. A gente chegou a conversar sobre alguns pontos para passar, mas tá tudo meio misturado, né? Sim, sim, sim. A questão do espaço que tu fala, eu acho que sempre foi a grande questão, na verdade, né? Eu acho que não é uma coisa dessa geração, nem da geração que veio antes, e provavelmente não é exclusivo, né? É de todo mundo. O problema sempre foi esse, na verdade, né? E quando eu falo espaço, eu não falo só em ter o espaço de apresentação. Eu falo do espaço também na vida das pessoas. Sim. Entende? Sim. O espaço na cabeça das pessoas, assim. Yeah. Que é o mais difícil, né? Hoje em dia, a gente vive um momento, por exemplo, onde é muito fácil produzir. Fácil no sentido assim, o acesso está muito fácil, em comparação com o que a gente tinha 15, 20, 30 anos atrás. O difícil hoje é ser ouvido, né? O difícil hoje é tu conseguir ser ouvido, não é produzir a sua música. Qualquer um pode produzir a sua música. Tem gente fazendo música hoje com o seu celular. É possível fazer uma música hoje com o celular. Mas ouvirem essa música é o lance. Cara, e um dos aspectos que esse bate-papo me interessa, dentre vários, é uma questão assim de um contato que alguns pesquisadores, no caso o grupo de pesquisa o qual eu faço parte, tem com alunas e alunos na área das artes, né? Então, uma pergunta recorrente, ou um tema recorrente, é sempre qual o próximo passo, né, depois de um curso de formação na área das artes, né? Então, como trabalhar, principalmente, sei lá, né? Se a gente pensar em formação bacharel, licenciado, ambas são importantes, mas o bacharel vai trabalhar onde, né? O licenciado você já pensa, vai dar aula, ok. Não só, né? Porque essas categorias, elas auxiliam sim, e não da mesma forma. Mas, principalmente, assim, alguém que faz um bacharelado em música ou teatro, vai trabalhar onde? É claro, a gente sabe, existem vários caminhos para, né? Mas é uma dúvida que a galera tem, né? Por isso é legal eu te ouvir um pouco, assim, tipo, de como você está batalhando, assim, nessa sua opção corajosa de batalhar, né? De investir. O que você acha? Que dica você daria para a galera que está saindo? É um pouco engraçado eu dar dica sobre isso, porque até eu sou um eterno dropout, assim, né? Eu fiz música, eu fiz teatro e eu não terminei nenhum curso. Adoro. Então talvez a minha dica não seja mais indicada para os alunos. Mas de qualquer forma, cara, tipo, o que eu curto assim, do teu trabalho, né? Porque essa questão da formação é um outro papo, né? A gente pode super relativizar isso aí, né? Mas a questão tipo, da luta, né? Da batalha, de ir lá, de estar lá. Não, e até fiz essa piada e tal, mas eu realmente reconheço, assim, tipo, eu acho que a formação é importante. Os motivos que eu saí dos cursos não foram porque não estavam me ensinando ou coisa assim. Não, realmente. Uma vez eu ouvi uma frase de um amigo meu, que hoje ele é bailarino e fez teatro já e tal. E ele tá morando no exterior e ele falou uma coisa que é verdade, assim, que tipo, o Brasil oferece uma facilidade muito grande de formação, assim. É possível tu se formar bem sem um custo, né, digamos assim, que em outros lugares custa muito dinheiro para ter esse tipo de formação que a gente tem. Falando assim de artes, tá, pessoal? Sim. Mas, enfim, voltando, eu
eu super dou importância para a questão da formação e tudo mais. Mas sobre essa questão da dica de trabalho, uma coisa que eu penso hoje, assim, e que na época não tinha caído muito bem essa ficha, é que eu acho que a questão do trabalho é uma coisa que tu constrói, e eu acho que tu tem que construir junto com o curso, entendeu? Junto com a formação que tu tem no curso. Porque é uma coisa que, às vezes, a academia não vai te dar, né? Porque a academia, ela é academia, ela está preocupada com a academia. E tá certo, eu acho que a academia não tem que se preocupar com o mercado de trabalho. A academia serve para pesquisa, para investigar, para formação. Tá interligado, assim, mas eu te entendo, sim, é verdade, né? Você entende o que eu quero dizer? Que, tipo assim, Sim. quando eu falo que não tem que se preocupar com o mercado de trabalho, é do tipo assim, não tem que formar trabalhador, entendeu? Não tem que formar um cara que vai sair dali para trabalhar para uma empresa privada, enfim, isso é o que eu acho, tá? Sim, claro. E falando de arte, eu acho que a academia é um lugar para tu desenvolver uma linguagem, uma pesquisa, e aí que eu falo de ter um trabalho, sabe? Eu acho que é uma coisa que tem que acompanhar o teu curso, assim. Sim. E aí no momento que tu te forma, tu tem que ver as ferramentas que tu tem disponíveis para correr atrás, né? Mas é que é difícil mesmo, porque eu acho que é uma área que é muito complicada, assim, em falar em trabalho nesse sentido tradicional da coisa, Demais, né? cara, demais. Eu mesmo tenho vários, não diria dilemas, assim, porque eu não tenho mais, mas, tipo assim, explicar para uma pessoa o que eu faço é complicado, sabe? A minha família não entende o que eu faço. A minha família não entende como é que eu ganho dinheiro com as coisas. Porque eu sou músico, eu toco na noite, eu tenho projetos de tocar em bar e ganhar o seu cachê e ter público. Eu tenho o meu trabalho autoral, que eu invisto meu tempo, meu trabalho, e não ganho dinheiro, mas eu ganho outras coisas com o meu trabalho autoral. Eu trabalho com audiovisual, eu faço trilhas, eu trabalho também com audiovisual na parte visual, eu gravo vídeos e tal, publicidade, trilha para teatro, sabe? Então é um leque de coisas. Já dei aula, agora eu não dou mais, mas lá atrás, assim, uns 10 anos atrás eu dava aula. Então essa questão do trabalho, ela é meio difusa no nosso meio, né? Porque a gente, Total, enfim, cara. faz... Total. Acho que, cara, não, até tipo assim, acho que o termo que eu usei ele não é apropriado, mas ele serve, cara. Dica, assim, por exemplo, conversações, né? Pra gente estar com artistas, né? Não é mais, até tirando essa questão de aluno, professor, porque, sei lá, são outras coisas, outras instâncias, né? Mas artista conversando com artista, né? Compartilhando stories, experiências, né? E é sempre muito complicado essa questão, porque também vai para um outro lado, né, cara? Tipo, de discutir até arte e capitalismo, de repente, né, cara? É uma coisa complicadíssima, né? Na verdade, todas as questões, a gente sempre vai, no fundo, a questão primordial é capitalismo, né? Cara, Qualquer discussão que tu quiser ter, a parte de baixo dessa discussão sempre vai cair aí. A questão até do próprio termo, né? Profissional, né? Profissão. Mas beleza, cara, tipo, eu tenho vários pontos a gente passou aqui, cara, e eu te sugeri, a gente pode começar por um pouco falando sobre dificuldades nesse campo e depois falar sobre algumas alternativas, algumas coisas bacanas, né, você compartilhar algumas coisas bacanas conosco, né. Então, o primeiro ponto, cara, que eu separei é dificuldade de propagação das músicas autorais. Aí, cara, tipo, eu vou te dar um exemplo que você com certeza viveu. E acho que todos os músicos que eu conheço que trabalham com música própria também viveram, né? No início dos anos 2000, em Pelotas, eu tinha uma banda. A gente investiu bastante num álbum, numa canção, em canções próprias. E lá, cara, a gente não teve espaço para tocar. Porque sempre que a gente ia tocar nos próprios espaços reservados para bandas, né? O pessoal queria cover, claro, né? Porque quer ter uma interação com os espectadores. E a gente chegava, tipo, tem que escolher uma música ou duas músicas próprias pra botar no meio ali, e mesmo assim dá uma caída, assim, no show. Então é complicado pra caramba, né, cara? Então, esse é um ponto comum, né, cara? Todo mundo vive isso. Cara, como eu falei antes, a dificuldade eu acho que também, assim, eu acho que muita coisa mudou, né, cara? Eu acho que
a internet, a relação das pessoas com a música mudou também, assim, né? Eu acho que ainda existe esse vamos chamar de mercado, ainda existe esse mercado de shows, de bares, da galera aí querer ouvir a sua música, querer ouvir cover e tal, mas eu acho que de uns tempos para cá, a cena autoral, a cena independente, assim, de música autoral, ela ganhou uma certa força, porque eu acho que toda cidade agora, por exemplo, Pelotas, cidades que antes não tinham tanta força nisso, né? Pegar o interior aqui do Rio Grande do Sul, Pelotas, Santa Maria, Caxias, todas já têm a sua cena autoral. E isso era bem mais fraco um tempo atrás. Então eu acho que isso é um sinal de que ganhou uma certa força. Porém, eu acho que ainda é muito difícil, não só a questão de espaço para tocar, mas eu acho que o difícil mesmo é tu furar aquela bolha que é aquele círculo, aquele primeiro círculo que tem na tua volta, sabe? Que tem na volta do trabalho, assim. Eu acho que hoje em dia, assim, pré-Covid, né? Eu acho que essa questão do Covid vai mudar um pouco essa relação. Concordo, então, eu tenho pensado concordo. muito sobre isso, assim, que talvez mude, tá? Mas até o momento, até a pandemia, eu acho que a maior dificuldade era essa de aumentar o círculo, sabe? Falando assim, aqui em Porto Alegre eu conheço trabalhos sensacionais, cara, sensacionais de música autoral. Uma galera que está fazendo canção muito antenada, muito assim, de agora, sabe? Com qualidade poética, com qualidade sonora, com qualidade de produção. Mas o público dessa galera continua sendo os seus amigos, os parentes, alguns amigos de amigos, e a galera fica meio nesse limbo, sabe? E não consegue ampliar isso. E é muito louco, porque tem várias questões, eu acho, que envolvem essa dificuldade, sabe? É difícil de falar, assim. A minha fala vai parecer meio confusa, porque são muitas coisas. Uma coisa, por exemplo, que me chama a atenção é essa eterna subserviência que a gente tem geográfica, né? O Brasil é um país gigante, mas ele tem uma hierarquia, assim, né? As capitais, todas meio que obedecem o eixo Rio-São Paulo, tem uma influência muito forte. E eu acho que o público também... Eu acho complicado querer botar culpa no público, mas o público absorve isso meio que inconscientemente, sabe? Então a gente vê, às vezes, bandas independentes que vêm para cá e lotam shows e a galera paga um valor justo de ingresso para ver aquele trabalho, que é legal, e são trabalhos ótimos, mas eles não conseguem fazer a conexão com essa galera que vem de fora, com a galera que está aqui no quintal deles, entendeu? Isso é uma dificuldade, uma das dificuldades. Então são várias coisas, assim, é difícil... Eu não sei se eu estou dando a resposta que tu gostaria, não, sim, mas cara, para mim sim. é muito difícil dizer assim, a dificuldade é isso, porque são várias coisas que se interligam, entendeu? E meio que formam essa barreira, que é muito difícil, às vezes, de um artista romper, sabe? Então, eu já não sou assim, eu já não sou da geração jovem, né, de músicos, e também não sou assim, daqui já caiu do pé, assim. a fruta amadureceu, mas ainda não caiu do pé. Então eu já vi, assim, que a galera vai desistindo, saca? Isso é muito ruim, cara, isso me dá uma certa apreensão, assim, de ver que vai passando o tempo, a galera cansa de insistir. Porque ninguém consegue achar um caminho, sabe, para romper isso, cara. E, na verdade, é isso. A música precisa de público. Assim, sabe essa frase do teatro que eu acho maravilhosa, que não existe teatro sem público? Música também. Não existe música sem público. Pode fazer, mas não existe também, sabe? Precisa, cara. Precisa ter público, até às vezes pro artista amadurecer, cara. Precisa ter público, as pessoas precisam ouvir, precisa haver uma troca. Então eu acho que, para mim, a dificuldade de propagação hoje
é essa, porque ao mesmo tempo que é muito fácil de eu colocar minha música na internet e ela poder estar disponível aqui para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, é como se fosse um mar, assim, de... Tu cai num mar de irrelevância, sabe? Porque tem muita coisa, e como é que tu vai levantar uma bandeira, assim, e a pessoa vai conseguir te achar e vai te ouvir? É quase que uma loteria, sabe? É uma mega sena, assim. Claro que existem ferramentas, né? E daí a Sim, gente, sim. a gente acaba falando de outras, por exemplo, assim, se tu conhecer pessoas que são capazes de multiplicar o teu alcance, hoje em dia é tão importante, se não mais importante, do que o trabalho que tu faz. Então isso é muito louco, né? Porque é uma lógica que repete a lógica das gravadoras, que todo mundo falava mal, que era centralizada, e etc e tal, né? E as pessoas não tinham acesso à produção. Eu acho que no fim o jogo continua o mesmo, entendeu? Só que agora tu pode produzir. Se tu quiser produzir a tua música aqui e botar na internet, tu consegue fazer isso. Mas Sim. essa lógica mercadológica, né, das gravadoras e tal, da concentração, do poder de influência, o jogo continua o mesmo. Então tu ainda precisa fazer tu ainda precisa jogar esse jogo, de alguma maneira. É, cara, e Então, tipo, você acabou falando bastante coisa, André, Não, mas, cara, à vontade, que isso é um bate-papo, tá maravilhoso. Não, mas dentro desse ponto, você engloba outros, e como a gente falou antes, é tudo misturado mesmo, cara, né? E você falou uma coisa que eu gostaria de ressaltar ali, cara. Para pensar, né? Porque a gente não tem verdades aqui, né? Um bate-papo, troca de figurinha, sim, né? não, tudo isso que eu falei é achismo meu, tá? Uai, é uma posição bacana, cara, bacana de quem tá aí na luta. Eu botei assim, tipo, uma provocação, é que alguns centros culturais no Brasil são um pouco melhores do que outros. É uma pergunta, né? Alguns centros culturais do Brasil são um pouco melhores do que outros. Aí eu botei também uma tensão entre o músico da capital e do interior. Eu até... Então, Diga aí. desculpa te interromper, mas é que eu acho que tem uma outra questão de geográfica aí. Tu é de Pelotas, tu nasceu lá. Eu nasci em Pelotas. Tá, eu sou de Dom Pedrito. Eu nasci em Dom Pedrito. Dompa. Então eu sou mais do interior do que tu. E, cara, e tem uma coisa que é um negócio assim, o que é o circuito cultural do Brasil? Querendo ou não, a grosso modo, é o circuito das capitais, cara. Saca? Existe um abismo gigante, gigante, entre capital e interior. Saca? Eu concordo, cara, É muito concordo. louco. Eu sou de Dom Pedrito, eu nunca consegui levar meu show pra lá. Sim. Olha que louco isso, cara. Todos os trabalhos que eu já tive, eu nunca consegui levar pra Dom Pedrito. É complicado. Saca? Não, e até a tua escolha de estar em Porto Alegre é um lugar para poder interagir, fazer uma interação mais eficiente, de repente, né, cara, nessa questão de produção musical. Claro. É bem louco isso, cara. Eu acho que existe um abismo muito grande, assim, que é isso que tu falou, assim, a galera só querer ouvir banda cover, e não tem nenhum problema nisso. O problema é que é só isso. Sim. É essa falta de diversidade, essa falta de opção, sabe? Eu acho que existe um abismo muito grande, assim, nessa relação. E daí, se a gente para pensar, cara, o circuito cultural brasileiro, ele é o circuito das capitais. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio, e vai indo, sabe? Claro que existem aquelas ramificações e tal, que rola uma circulação. O teatro circula bastante no interior. Também, cara, Mas... tem vários pontos similares aí, cara, porque, sei lá, em algum grau, e eu vou falar uma coisa também de um achismo, assim, que teria que a gente aprofundar por outros meios, né? Mas, sei lá, cara, procurar isso na psicologia, na sociologia, aquela questão também ligada ao que vem de fora, a grama do vizinho ser sempre melhor, né? Isso tem no teatro também, né? Isso é bastante comum, assim, né? Mas aí, sei lá, a gente fala no eixo Rio-São Paulo, que talvez seja o mais forte do Brasil, mas certamente acontece isso lá, né? Com o que vem de fora do Brasil, né? Então... Sim, um amigo meu uma vez falou um negócio que eu nunca esqueci.
Ele chamava de... O provincianismo, ele é mundial. Essa relação da província, ela é mundial. Ela tem nas capitais, inclusive. Então, ele falava assim, o interior tem o provincianismo em relação à capital. Então, daí a gente pega Porto Alegre, por exemplo, né? O interior tem um provincianismo com Porto Alegre tem um provincianismo com Rio-São Paulo, Rio-São Paulo tem um provincianismo com Nova York e Los Angeles, e Nova York e Los Angeles tem um provincianismo com Berlim, que Berlim é a capital artística da vanguarda e tal, atual, e assim vai indo, entendeu? É uma relação que é a cobra comendo rabo sempre, assim. Então eu acho que isso faz muito sentido. Eu acho que é certo que existe isso. Certo que tu vai para São Paulo, tu vai achar uma galera reclamando a mesma coisa que eu tô falando. Claro, aqui, cara, claro. Aí, nesse fenômeno que acontece, cara, que tipo, é passível de ser constatado pela relação, né, com as próprias pessoas artistas, né? Aí gera um paradoxo bacana que poderia virar uma outra live, cara, que até curtiu o nome, que é Nomes Desconhecidos que Conhecemos. Que legal. Sabe, tipo, eu vou dar um exemplo bem rapidão, até um pouco bizarro da minha parte. Eu fiz curso de música em Pelotas. E durante a minha formação, não que fosse... A formação não te dá tudo, é claro, né? Mas eu não conheci o grupo argentino Les Luthiers. Nunca ouvi falar, cara. Nunca tinha ouvido falar. Eu fui conhecer por uma artista do teatro, cara, quando eu tava já em Porto Alegre. E eu me choquei, cara, quando eu descobri que era um grupo de 69, 70, 71, né? Com um grande respaldo mundial. Então, é um grupo que está num vínculo, no circuito internacional. E até esse diálogo aqui com os irmãos, a gente não tem esse diálogo, né, cara? Então, a gente não sabe o que está acontecendo lá também. Isso, uma vez eu ouvi, eu não sei se tu conhece o Zelito. Só por nome, cara, não conheço pessoalmente. O Zelito é um músico daqui de Porto Alegre e ele é um cara... ele é um cara muito buena onda, assim. Ele circula muito e ele faz muita ponte, assim, com o trabalho dele, né? E uma vez a gente estava conversando sobre isso e ele é um cara que vai muito. Ele tem relação com o Daniel Drexler e ele circula muito ali no Uruguai, na Argentina. Ele faz muito essa ponte, sabe? E ele é um cara que fala isso, assim, que, cara, eu acho que a gente aqui do Sul tinha que dar um pouco as costas para Rio, São Paulo e se virar aqui pros caras, entendeu? Deixa os caras lá. É uma questão... Vamos tentar fazer uma parte nossa, porque realmente acontece isso que tu fala mesmo. A gente a gente desconhece muito, né, o que está aqui do nosso lado. Assim. Claro que tem a barreira da língua, né? Sim. Não tem como negar isso. Mas, mesmo assim, a gente desconhece muito, sabe? Muito mesmo, o que tem aqui dos vizinhos. Aí depois a gente podia até falar, tipo, vários nomes, não vai dar tempo nessa live, mas de vários nomes desconhecidos que conhecemos, porque para propagar, ajudar, né? Tipo, cara, que eu falo... Eu falo bastante aqui, agora estou residindo em Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu sempre procuro trazer um pouco de outros cenários culturais, né? De Minas, de São Paulo, do Rio, do cenário baiano, cenário gaúcho, fazer um mix, assim, pra gente ver outras coisas, ouvir outras coisas, né? E, cara, toda vez que eu trago o Marcelo Delacroix, é novidade. Uhum. Né? E para nós no Sul, tipo, pô, o Marcelo é um cara super, super atuante, né? Sim, sim. O Marcelo, ele é meu amigão, assim, né? Ele fez a direção vocal do meu primeiro disco, gravou uma música comigo também. E é um músico que tá aí também, já que é de uma geração anterior à minha, e que consegue fazer uma ponte, isso que eu acho legal também, ele faz uma ponte geracional, né? Ele gravou um disco agora que ele lançou esse ano, que se chama Três Avento, ano passado, desculpa. Sim. E que ele gravou com músicos da minha geração, e foi produzido pelo Fabrício Gamboge, que é um músico também da Jingle Bells, guitarrista da Jingle Bells. E ele é um cara que está aqui, circula muito, tem um trabalho muito legal, um trabalho muito sólido, né? E realmente, ele não consegue ir muito para cima, assim. Às vezes ele vai, aparece um pouco lá e volta. E ficou por aqui, sabe?
Então é interessante isso que tu fala mesmo, né? Tu falou nomes desconhecidos que conhecemos, ilustres desconhecidos. É bacana, é bacana. É verdade. Mas, cara, dá uma live só pra isso, né? Pra falar de várias pessoas e conhecer Total, também, né? total, O povo total. aqui nos comentários, aqui, uma conhecida minha daqui de Dourados, a Juliana Tonin, falou sobre um Agustín Barrios, do Paraguai. Então, cara, é bacana ouvir todo mundo e pegar essas referências, né? Sim, sim. E eu acho que não só também uma divulgação interestadual, mas eu acho que às vezes também é importante uma divulgação até local, sabe? Agora com essa questão de pandemia, eu acabei criando uns formatos diferentes, assim, de conteúdo digital que eu produzo para as minhas redes e tal, e acabou surgindo uma oportunidade, eu estou fazendo drops de dicas musicais que está passando num canal local aqui. Que legal. Então é legal que eu acho que, porque daí o circuito sai dele mesmo, entendeu? E eu acho que é importante aparecer para pessoas que estão por fora, né, que estão marginalizadas dessa nossa bolha da música independente. Então são drops de 2 minutos que fica passando durante a programação daquele canal. Então passa várias vezes ao dia. Que legal. Eu coloco o link para rede social e tal. E eu acho que é um caminho que ainda é tradicional, né, divulgação na TV, mas que eu acho que pode ajudar um pouco, sabe? O pessoal olhar mais para o seu quintal, assim. Sim. Eu acho que isso é bastante importante. André, eu queria falar contigo também de uma questão, cara, bacana pra gente pensar também, assim, tipo de alternativas, né? Da necessidade, a necessidade da artista ou o artista múltiplo. Aí, Tá. aqui em cima, no início da conversação, a Letícia Carvalho, que está conosco aqui acompanhando, colocou, vocês não acham que as plataformas digitais como Spotify e Deezer democratizaram o acesso a novos artistas? Então, além disso, cara, tipo, qual a importância, né, que você vê nisso e qual a necessidade dessa música, desse músico dominar um pouco esse universo? Tá. São duas coisas, tá? Sim. A meu ver, assim. Vou tentar responder o comentário dela primeiro. Eu acho que sim, que nem eu falei antes, eu acho que sim, democratizou, porque tu pode ir ali e colocar a tua música online e ela vai estar nessa plataforma e quem quiser ouvir, quem quiser procurar vai achar. Mas eu acho que não é tão simples e tão puro assim. Eu acho que é preciso ficar claro, eu acho que principalmente para o público, que existe jabá no Spotify. O jabá saiu da rádio. Jabá, cara. Faz tempo que eu não ouço essa palavra. Então, existe uma influência no Spotify. Entrar nas playlists, os mais tocados, as recomendações, o algoritmo do Spotify. Então, tipo assim, e uma outra coisa que eu acho que é mais importante, para além dessa polêmica, digamos assim, é que eu acho que é pensar, sim, democratizou o acesso das pessoas aos músicos independentes, a quem quiser botar sua música na plataforma, mas quem é que está procurando? Existe procura? Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque, tipo assim, sei lá, tem aqui o meu vizinho, tem o trabalho dele, tem a família dele, daí ele trabalha o dia inteiro, ele vai chegar em casa, ele quer ouvir música. Ele vai procurar uma coisa nova? Ele vai ir atrás, eu quero saber o que está rolando agora de música em Porto Alegre, artistas novos. Ele vai fazer isso? Entende? Então eu acho que a questão ela é um pouco mais complexa nesse sentido, assim. E eu acho que isso vale para outras áreas também. Existe procura? Existe faro para coisa nova? Daí aí acho que até, André, fazendo uma ponte, cara, é uma questão geral, assim, né? Sei lá, de construção de sociedade, né? Infelizmente, sim, né? Sim. É uma questão muito mais ampla, sabe? E aí, então, é isso que eu penso, assim. Então, no fim, a gente acaba ficando sempre refém dessa coisa que nos é dada. Entende? Tu entra ali
Eu abro o Spotify, eu tenho muita dificuldade com o Spotify, com aquela coisa das sessões, e tipo assim, músicas para lavar a louça, músicas para não sei o quê. Eu nunca entro nisso, sabe? Mas é que eu sou músico, eu sou da área, então eu vou lá, eu procuro, tô a fim de ouvir tal coisa, eu boto isso, tenho novidades, aí eu procuro uma pessoa, daí uma pessoa me leva a outra pessoa. Mas é que eu circulo nesse meio. Quem não tá nessa bolha, cara, pega o que o negócio tá dizendo para ela ouvir, entendeu? É que nem Netflix. Tem muita coisa, e quem é que tá procurando, sabe? Quem é que tá... isso aqui parece ser legal, é o que aparece primeiro na capa ali. Sim. Entende? É uma relação parecida com o que já tinha antes, assim, eu acho, né? E a outra pergunta, a outra coisa que tu falou, era sobre o quê mesmo? É sobre a necessidade da artista, sim. do artista múltiplo. Nisso, a Letícia colaborou conosco mais uma vez, colocando que, penso que mais do que nunca, o artista tem que investir em ser produtor, divulgador de si mesmo, não? O que você acha? Total, total. E eu acho que essa pandemia, ela vai servir também para, acho que para cair a ficha de uma galera, entendeu? Que... eu não quero também julgar, assim, né? Cada um tem sua trajetória e ok. Mas eu acho que é preciso... Eu não tenho uma visão muito otimista, assim, do que vai acontecer em relação a tudo, tá? Sim. Então eu acho que tá vindo uma guilhotina muito grande pela frente, e eu acho que a classe artística vai sofrer um baque muito grande, porque eu acho que também tem muita gente, a gente está vendo isso agora, com essa questão de confinamento, quarentena, e acabou os shows, a gente está vendo que tem uma galera que não está preparada para migrar para um outro jeito de fazer as coisas. Isso é muito preocupante, sabe? Então sim. Eu acho que sim, eu acho que precisa ser múltiplo, né? Ainda mais numa questão assim onde tu não tem um aporte de seja lá qual ele for, né? Seja uma grande empresa por trás, uma grande gravadora, seja o dinheiro da tua família, é preciso atacar em várias frentes, né? Saber um pouco de cada coisa, saber como funciona. Eu acho que aquela ideia, pegar como exemplo um músico, compositor, aquela ideia do compositor que fica na sua rede esperando a inspiração e compõe a música e o artista vai gravar e ele vai ganhar o seu quinhão, isso não existe mais, se é que alguma vez existiu. Eu acho que pode ser também que exista uma romantização aí do negócio, sabe? Então eu acho que sim, precisa ser múltiplo, precisa ser, sabe, avião, assim, de estar antenado, de estar fazendo link a toda hora, sabe, pesquisando tecnologias, pesquisando internet, tem que estar antenado com tudo, antenado com a cultura pop. Eu acho que... Concordo. Uma vez eu ouvi uma frase de ele é DJ, ele é produtor de Recife, o Patrick Torquato, um cara muito, muito legal, assim. E eu conheci ele numa palestra que teve num evento do Sesc uma vez. E aí ele falou isso, assim, que ele acha que um artista, ele é uma parabólica, entendeu? Ele funciona como uma antena, que ele tem que absorver tudo que está no ar, assim. E daí fazer os links, fazer as conexões e botar de volta um negócio que reverbera nas pessoas. Assim. Cara, vou pegar... Posso pegar, Zé? Claro. Vou pegar esse seu link para linkar com outro ponto, depois a gente volta, fica nesse bate-bola. Claro. Mas é que eu gostaria de... eu queria que a gente contemplasse esse ponto aqui. Você fala de ser uma antena, de estar relacionado com tudo, né? Aí, cara, tipo... Não é uma bola nas costas, tá? Mas o ponto é a arte e o ser político, tá? Não é só política, assim, é o ser político. Aí eu boto aqui uma frase do Edélcio Mostaço, ó. O homem é um ser político, razão pela qual não pode ser entendido fora de sua sociedade e sua estruturação de poder. Eu trouxe o Edélcio nessa frase porque, tipo,
eu percebo assim, que algumas pessoas, artistas, não gostam de vincular isso, né? Mas, pô, como é que não estar lidando com as questões do que acontece na nossa realidade, na nossa sociedade, né? O que você pensa com isso, cara? Tipo, a arte e o ser político. Acho que o André deve estar conectando novamente. O pessoal, deixa eu ver aqui, peraí. Wait for it. Bom, daqui a pouco ele deve estar conosco. Conexões, né, gente? Ainda mais com chuva. Aqui, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue de novo a conexão. Chega mais, André. Vê se está funcionando agora. Voltei. Aí. Tá. Mas eu ouvi toda a pergunta, tá? Eu vi o comentário ali. Legal. Mas é que eu cliquei num negócio assim para tirar da frente e acabei saindo da live. Cara, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que é preciso se ver cada vez mais o artista como um ser político. Toda pessoa é um ser político, não só o artista. Sim, né? sim. E aí também eu não quero fugir do assunto, mas aí tem uma outra questão que é o artista se achar um ser especial em relação ao... Eu acho que não tem nada a ver. Sim. Mas eu acho que sim, eu acho que está diretamente ligado, né? Eu acho que o artista que foge disso, ele foge de uma coisa que, na minha visão, é primordial, assim, do fazer arte. E quando eu falo isso, eu não falo de posicionamento ideológico, eu não falo de arte panfletária, eu não falo de nada disso. Mas eu falo dessa figura antenada, sabe? Por exemplo, assim, agora tá rolando muito essa polêmica da Anitta, né? Sim. Que a Anitta fez uma live com a menina aquela que é doutora em Direito e gerou uma repercussão Por uma parte discussão, de... tipo, se tá certo, se tá errado, e criticando. E, cara, por um lado, eu achei o que ela fez muito importante. Eu acho também, cara, total. E uma posição muito política no sentido de ela assumir a ignorância dela para os seguidores dela, entendeu? Sim. A gente não vê isso mais, né? Isso, para mim, é um ato político muito mais simbólico do que o assunto. Sim. Entende? Ela ter se assumido ignorante sobre e não, chega aí, eu quero aprender e tal. Cara, é quase como se ela estivesse fazendo um trabalho de base em 2020 que a esquerda não consegue fazer mais, muito artista que está tentando ser contra esse governo também não consegue fazer. E aí, então, eu acho que... Enfim, eu acabei fugindo um pouco da... Não, mas tá tudo junto, cara. Fugisse nada. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que, pra mim, é impossível dissociar uma coisa da outra. Claro, entendeu? cara, claro. Esse ponto também, eu tive uma conversação em live com o Juliano Barreto, que é gaúcho também, participou do The Voice, né, desse lugar, entre aspas, comercial, né? E o Juliano também tem uma posição ativista, né? Com o fato de se assumir e defender as questões LGBTQI+, né? Que é extremamente necessário, né? Aí muita gente não gosta, né? E falaram para ele uma frase, cara, eu vou guardar pro resto da vida. Não foi exatamente assim, mas o que eu registrei é: cala a boca e canta. Eu acho que eu tô ligado a essa história aí. Aí ele diz, cara, como? É impossível, como é que eu vou calar a boca para cantar? Sim. Eu acho que eu até sei onde isso aconteceu, acho que na época que aconteceu e tal. Olha o bafo. Eu acho que é um resumo, cara, sabe, não, é impossível. Na verdade, assim, impossível não é, né? Porque eu acho que existem artistas alienados, né? E quando eu falo alienado, no sentido de alheio. E existe isso. E é uma arte que vende, que tem muito consumo. E é louco isso, né? Das pessoas... O que a pessoa quer ouvir, então, na real, sabe? Sim. Cala a boca e canta, para além da contradição da frase em si, né? Então, o que ela quer, então? É bizarro, né, cara? Essa frase é bizarra. É estranho, né, cara? É estranho. É tipo assim, é uma pessoa que só ouve os sons.
Ela só ouve os sons, ela não interpreta, ela não traduz o que está sendo dito. Cara, muito engraçado. É muito louco. André, e eu queria que nós estamos indo para passar muito rápido o período da live, né, cara? Tipo, eu programei um monte, tem uma hora, né? um monte de pontos, assim, eu tô meio que pulando, assim, porque eu quero te ouvir bastante, algumas questões. Mas, assim, vou ir para um ponto, porque eu gostaria de falar que é um ponto, de repente, um pouco mais otimista do que o início dessa live, né? Que a gente falou bastante de dificuldade, né? E, sei lá, tem que falar também, né? Mas, e as questões alternativas, como é que você está trabalhando com isso, né? Então, eu queria falar um pouco, eu queria te ouvir disso, cara. Como é que você está com seus projetos? Eu estava planejando, eu estou planejando ainda, né? Um segundo trabalho para esse ano. Só que todo o plano que eu tinha meio que foi por água abaixo, assim, né? Com essa ideia de confinamento, a previsão de não ter mais shows, porque eu estava fazendo um trabalho novo que era muito focado no show. E aí isso tirou o meu tapete, assim. E aí agora eu estou pensando em alternativas e formatos para lançar esse novo trabalho, que eu estou produzindo com mais dois amigos, que são produtores também. Mas a questão de alternativas, assim, no geral, cara, eu tenho trocado muita ideia com colegas, e eu tenho pensado muito nesse formato da live, tá? Porque eu acho que tem um campo aí que sempre me foi interessante, sempre me chamou a atenção, e que eu acho que ainda é pouco explorado. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que já caiu essa ficha para muita gente é o entendimento de que uma live não é a mesma coisa que o show ao vivo. Então, tu tentar reproduzir o teu show ao vivo numa live já ficou para trás. É uma nova coisa, entendeu? É um novo meio. E eu acho que artisticamente ele pode ser explorado de outras maneiras, assim. Eu tô tentando devagarinho. Eu tenho feito lives assim que, para mim, na minha visão, elas funcionam quase como um programa que eu insiro quadros para dar uma dinamizada, assim, para não ficar eu com o meu instrumento todo o tempo. Uhum. E ela funciona também como uma troca de ideias, entendeu? Eu toco muito pouco nas lives e falo muito e troco ideias com pessoas e tenho um bate-volta. Eu acho que cada plataforma, Instagram, YouTube, Facebook, tem as suas particularidades, então elas pedem também um tipo de produto diferente. E é isso, cara. Eu acho que a gente ainda está num momento de tentar entender o que dá para fazer. Então, sobre a questão de alternativas, assim, eu não tenho nenhuma resposta objetiva para te dizer, até porque se eu tivesse, eu estaria já. Mas eu vou botar aqui, cara, tipo, pra gente depois também finalizar, continuar conversando. Vou botar aquele seu vídeo, cara, do Remix Up. Então, isso é um exemplo, acho né? Que a conexão tá falhando de novo. Voltou. Voltou. Isso é um exemplo de... Alô? Tá me ouvindo? Isso é um exemplo de um negócio Sim. Que surgiu, assim, nesse momento, sabe? Eu pensei muito sobre essa relação que a gente tem com o WhatsApp, conversas por áudio, e resolvi musicar respostas que eu escuto de amigos, assim, de perguntas que eu faço. Então é uma coisa que eu achei muito legal, porque para mim ressignificou muito também essa relação com a canção, com a música, com uma mensagem que tu passa através da música. Tudo isso é um dos projetos que apareceu para mim agora, que está me dando bastante gás, assim, porque ainda tem muito campo para trabalhar em cima, para pesquisar em cima e pensar num formato, e está sendo muito legal, assim. Maravilha, cara. Vou botar então aqui, ó, a introdução. Tá, você vai... Eu vou baixar minha câmera aqui para ficar o foco aí. Tá, já volta aí, ó só. No final de abril, André começou uma ideia de criar músicas involuntárias via áudios de WhatsApp. Está disponível em seu canal do YouTube,
como Remix Zap, nome maravilhoso. E na estreia convidou a artista musical Tamires Duarte, que respondeu à inquietação: como fica a música pós-pandemia? Vamos ouvir, assistir. Como fica a música pós-pandemia? Eu acho assim, acho que agora, dentro, né, da pandemia, a música tá na mão, né, do celular, na tela, na TV, e os impulsos que a gente tem com ela, de corpo, de cantar, eles estão provavelmente mais reprimidos do que antes, né? Não tem aquele dia pra ir dançar, pra ir cantar, pra ir ver o show, sentir uma energia de uma pessoa tocando, né? Que de alguma forma a gente ainda dá um valor ainda bem pra isso. Alguma coisa nesse sentido tem, né? Com o público deve ter alguma energia paralela a essa, quer dizer assim, que seja comparável a essa, no sentido de ter um corpo musical que é interagir com aquele som, com aquela arte que está sendo feita, e não tem, né? Esse estímulo não está chegando agora. A gente já tinha, antes de ter essa coisa desse isolamento social, a gente já tinha um direcionamento para esses dispositivos, para essa internet, para essa música de carregar no bolso, assim. E aí eu me pergunto, será que a gente vai continuar nesse caminho? Será que a gente vai se lembrar que, na verdade, o legal é ir no show? Ou se pá, não. Se pá, o legal não é ir no show, né? De repente, o legal é ficar em casa mesmo. Ver ali no meu celular, na hora que eu quero. Nem me importa se tem um corpo, se não tem. Nem ligo pro meu corpo, de repente, quem sabe? Pode ser, né? Eu gostaria que, de alguma forma, os corpos que tivessem guardado alguma energia que interage com os sons que a gente faz conseguissem ganhar a rua, assim. Que a gente possa ter mais vida na rua, mais música na rua, mais gente entendendo que música é vida. Aê, produção do André com a Tamires. Muito legal, cara. Como é que foi essa ideia aí? Fala um pouco dela. Cara, tá sendo muito legal. Ela surgiu com a necessidade de eu criar um conteúdo para essa live que eu te falei, de inserir uma coisa diferente dentro de uma live que fugisse dessa lógica de eu tocando as minhas músicas, eu com o meu instrumento, etc. E aí acabei chegando nesse formato do WhatsApp. Assim, eu tenho pensado muito essa relação que a gente tem com essas novas, esse novo jeito de se comunicar, né? Ninguém se liga mais. A videochamada meio que voltou agora por causa da pandemia, mas até a pandemia ninguém se ligava. As pessoas têm vergonha da videochamada, mas fica se mandando áudio, né? Eu falo, aí tu responde, aí eu falo, aí tu responde, sabe? E fica essa troca que não é um diálogo, mas é. Aí foi pensando muito nisso, assim, e acho que também, até voltando a esse assunto do ser político, eu acho que é importante também ressignificar essa ferramenta do WhatsApp devido a tudo que aconteceu no país. Eu acho que é possível, é quase para mim, assim, é como uma demonstração de que uma ferramenta também pode ser usada para fazer uma coisa legal, para transmitir uma reflexão, para transmitir um discurso direto e uma ideia que reverbera em outras pessoas pelo WhatsApp, né? Que é conhecido aí por disseminar mentira e fazer um monte de estrago. Então, tudo isso, assim, acho que me ajudou a chegar nesse formato, assim. E aí é isso, eu sempre gosto, eu gosto muito desses músicos. Tem um músico que eu sou muito fã que se chama Charles Cornell, e ele pega memes da internet e vídeos, e ele musica as coisas que não são musicais, mas ele faz em cima. A pessoa fala e ele toca a melodia da fala da pessoa. É impressionante, assim, é muito legal, muito legal. Ah, legal, cara. E cara. aí é meio que uma tentativa de fazer isso. Claro que eu não tenho a capacidade musical do cara para fazer em cima, assim, e até penso sobre isso também, porque eu não quero fazer isso. Uhum. Eu acho que também eu não quero atrapalhar o discurso que está sendo dito, entendeu? Então, eu tô tentando ainda, tô achando aí uma maneira de fazer uma pesquisa nova em cima de sei lá, não sei o que é. Não Cara, é canção, mas também não é só áudio, não, sabe? sim. Cara, muito, muito legal, meu. Agora, indo pro fim, assim, escutando um pouco os comentários,
O artista Domingos Sávio, do Rio de Janeiro, escreveu: muito bom, a live é uma alternativa que contribui bastante numa época como a atual. O bate-papo de hoje, por exemplo, está muito bom, construtivo. Boas reflexões, parabéns. Obrigado, Domingos. Várias dicas. A Juliana Tonin aqui também dá algumas dicas, né? Aqui, novíssimo Edgar. Várias outras dicas. Muito, muito bem, gente. Muito bom. Vamos deixar aqui registrado na live, né? Que depois vai ficar no YouTube essa live, só que daí os comentários não tem acesso, não né? aparecem. Mas então, cara, eu vou ter que finalizar, infelizmente, a live, André, porque tá batendo o tempo. Cara, te agradecendo muito. Muito, muito. Bate-papo maravilhoso, cara. Um bate-papo café sonoro. Podia ser também bate-papo cerveja sonora, pra ele estar num bar. Não, isso que é legal, né? Aí, cara, tipo... a conversa que a gente teria num bar, a gente traz para o mundo virtual. Assim. Aí, André, cara, na finalização, eu gostaria que você divulgasse os canais para te encontrar, para a galera que tá aqui te encontrar, escutar. Fique à vontade. Então, André Paz Música. No Instagram, no YouTube, no Facebook. Se tu colocar facebook.com/, André Paz Música, Instagram, @André Paz Música, YouTube, André Paz Música, você acha meus canais lá. E convido todo mundo a dar uma olhada, assim. O meu YouTube tem um monte de conteúdo, tem um monte de vídeo que eu produzi para outras pessoas, vídeo de outros artistas, coisas minhas, covers, tem um monte de coisa lá. O Instagram está tendo agora também, além desse material que eu disponibilizo nas lives, assuntos sobre o meu processo de gravação, spoilers da gravação do meu novo trabalho. E o Facebook tem as lives que eu estou fazendo, que eu estou ainda priorizando o Facebook como plataforma, porque a live fica salva. Sim. Então, se quiserem dar uma olhada lá nesse material que já é meio velho, dá para dar uma conferida também no Facebook. Cara, muito obrigado. A gente segue em outras pontes, outros encontros. Claro, em nome do grupo de pesquisa meu, cara, valeu. Muito obrigado, André. Pô, eu que agradeço. Um abraço. Falou, cara. Então, finalizando aqui, bate-papo muito, muito legal, a participação do André. Agora, nesse último minuto aqui da live, que o Instagram já começa a nos avisar que está finalizando, quero dar também a conexão com esse projeto, né? Bate-papo Café Sonoro. Siga o grupo Vocalidade Cena no Facebook, né? facebook.com/Vocalidade Cena. E no YouTube, gente, a gente vai colocar esses vídeos das lives no canal Vocalidade Cena. Vai estar lá para acesso, rever, tá? Fiquem bem à vontade. Sigam a gente lá, por favor, se puderem, se quiserem. E as pessoas mediadoras desse projeto, né, que pensaram esse projeto, no Instagram, o César Linelli, Letícia Carvalho, Marcos Chaves e Sulian Vieira. Ali está os perfis para seguir, né, para acompanhar as próximas lives. Na semana que vem, esse projeto que é todas as terças-feiras de maio e junho. Aqui está a lista, né? Acompanhe também, está lá no Facebook, a lista de todos os encontros de maio e junho, né? Na semana que vem, vamos curtir, então, um bate-papo maravilhoso da Letícia Carvalho com a Luísa Borges. Sigam o perfil da Letícia, que é @LeticiaCarvalhoGM, porque a transmissão vai acontecer a partir do perfil dela, tá bom? Então já vamos seguir ali e depois vai ficar disponível no YouTube. Certo, gente? Muito obrigado. Esses encontros estão muito gostosos, assim, eles estão cumprindo uma função de janela de interlocução. Fico muito feliz com isso. Obrigado pela participação de todas e de todos. E até semana que vem com a Letícia. Tchau, beijos.